Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso segundo episódio do Pode Apostar. Eu sou o Thiago da Sorte. Eu sou a Ana da iGaming. E hoje a gente está aqui para falar de um tema muito importante. A gente vai falar de tecnologia para o mercado de apostas. Mas antes, eu quero te convidar para se inscrever no canal, ativar o sininho e ficar de olho nos conteúdos mais incríveis que estão por vir e nos que já vieram. A gente tem já um episódio que foi muito legal. E para falar sobre esse tema tão importante, a gente está aqui com duas feras feríssimas, assim, maravilhosos. O Walter e o Felipe. E aí, para começar, me conta, quem são vocês, de onde vocês estão falando? Fala pra gente. Bom dia, boa tarde. Primeiro, obrigado pelo convite. Eu sou o Felipe Maximino, sou diretor de Produto, Tecnologia e Operações na Sorte Online. Acho que vale falar um pouquinho da Sorte Online bem rápido. A Sorte Online está no mercado há 21 anos já, é líder e pioneira em intermediação de apostas em loterias no Brasil, apostas federais, apostas da Caixa. Fomos líderes também, fomos pioneiros também na aplicação para a licença de aposta de cota fixa no Brasil, a famosa licença de apostas esportivas e cassino. Notícia boa, né? Estamos autorizados aí, somos uma das empresas autorizadas também a operar nesse período até o final do ano, até 1º de janeiro. Então é isso, de novo, prazer estar aqui. Yes! Bem, eu sou Walter Delfraro Júnior, sou executivo de Relações Governamentais e Desenvolvimento de Sistemas da GLI. A GLI é, posso dizer, sem dúvida, o maior laboratório de certificação do mundo. Nós temos 35 anos de experiência na indústria, estamos presentes em todas as jurisdições onde o jogo é regulamentado. Temos 24 laboratórios ao redor do mundo, né? E eu aqui no Brasil há 3 anos, apesar de que a presença da GLI no Brasil é muito anterior a isso. A Karen Sierra, que é a nossa vice-presidente, junto com Georges Didier, que é o diretor aqui para a Latam, eles frequentam o Brasil trazendo todo o conhecimento, toda a experiência já há mais de 15 anos. A gente está aqui para poder contribuir não só com o governo, né, não só com o regulador, mas com os operadores em todo esse processo de regulamentação. Que demais, ó, tá vendo? Babadeira mesmo. Acompanha esse conteúdo, porque a gente aqui não vem para brincar, é só gente fera. Eu queria começar essa conversa, e aí é só para vocês entenderem, tá? Eu vou fazer sempre o papel do curioso, a especialista é ela. Ai, meu Deus. Então, muito chique. A gente tá falando de apostas digitais, né? A gente tá vendo todo esse movimento no mercado, o governo fazendo um trabalho muito bom, inclusive excelente, do ponto de vista da regulamentação e de onde essa regulamentação ela tá embasada, inspirada. Mas a gente está falando de apostas digitais. Isso pressupõe que a tecnologia é fundamental, né? É através da tecnologia que esse mercado acontece. E também tem uma coisa legal, né, que a gente convidou vocês de propósito, porque são 2 pontos distintos da cadeia. A gente está falando de uma empresa que apoia na certificação e que tem um trabalho de difusão mesmo de conhecimento, de boas práticas, e a gente está falando do operador, né, de quem de fato processa e de quem tem contato com os apostadores. Isso posto, a minha pergunta é: qual é o papel da tecnologia nesse mercado que está tão fervilhante, né? Tá tão borbulhante no Brasil agora? Tá. Posso até Pode. adicionar? Pode. Porque esses dias eu ouvi uma frase que me deixou indignada. Então, eu acho que esse é o espaço pra gente desconstruir isso. Eu tava conversando com um amigo de infância, inclusive, ele falou: mas essas bets estão operando com 3 nerds no porão? Ei, não. Vamos desconstruir. Explica pra gente. Tá, legal. O que tá por trás? Que não são só os 3 nerds, ainda que tenham 3 nerds lá no meio. Ou mais, um pouquinho mais. Mas vamos lá, acho que eu ia começar justamente por aí, né? Acho que primeiro passo, tem um ecossistema muito grande por trás de uma casa de aposta, por trás de um operador, que acho que vale a gente falar. E no fundo a tecnologia tá tudo ali, né? A tecnologia suporta cada um dos pedacinhos que eu vou dizer e a integração entre eles, acho que é o mais importante, né? Tem todo o ecossistema que precisa ser integrado, né? Então, quando você, como apostador, entra no site, entra numa casa de aposta qualquer, você está vendo ali, está vendo um site, né? Você está vendo a casa de aposta. E ali tem muitos pedaços conectados, né? Então, para começar, tem o próprio operador em si, que tem a plataforma que permite que você acesse, que você se cadastre, que você faça um depósito. Tem os meios de pagamento, ou os adquirentes, né? Que quem são aqueles que vão processar o seu pagamento.
Quando você faz o Pix, são eles que vão processar e vão confirmar aquela transação. Tem os provedores de jogos, né? Então, quando você vê um jogo... Vou usar o exemplo do jogo do Tigrinho aqui, talvez o mais popular. Esse é o jogo que vai ser mais falado Com nesse certeza, podcast. Com certeza. Esse jogo não é da casa de aposta, não é da Sorte Online ali quando você entra. Esse jogo, ele é de um game provider ou de um provedor de jogos, é o que cria o jogo, cria a dinâmica, cria a interface, cria a mecânica que o apostador está vendo ali. E distribui esse jogo através das casas de aposta, né? Então, por isso que você acha o Tigrinho na Sorte Online, acha o Tigrinho em qualquer outra casa em muitas casas de aposta. E aí existe uma tecnologia que faz a integração justamente que permita a casa de apostas se integrar com o provedor. Tem todas as ferramentas de engajamento, de comunicação com o cliente. A gente vai falar, acho que um pouco mais pra frente, todas as ferramentas que vão dar segurança ao apostador, de KYC, de verificação de identidade, de geolocalização. Então tem muita tecnologia por trás. Tem esse monte de dado que é gerado, esse monte de dado tem que ser analisado para eventualmente fazer avaliação de prevenção de fraude, de comportamento de ludopatia, ali, olhando um pouco para o jogo responsável. Então tem muita coisa. Acho que a gente vai falar um pouquinho de cada pedaço desse ainda, mas tem bastante tecnologia aí por trás. Tá? E aí já é o gancho do Walter. Sim, sim. Quem garante que essa tecnologia tá rodando legal? É você? Somos nós. Mas eu quero voltar um pouco até para te ajudar a desconstruir essa fala. Eu me lembro há 20 anos, eu estou na indústria há 20 anos. Eu comecei na indústria em uma empresa que desenvolve jogos. Né? Eu fui cliente GLI, assim cheguei na GLI. E eu me lembro, quando eu comecei nessa empresa, eu não tinha ideia do que era, o que é isso. Né? Porque a gente vê o produto pronto. Né? A gente vê aquilo ali bonitinho, os negocinhos caindo, alegria, sorte, tristeza, tudo, né? Todas essas emoções, tudo. Mas um estúdio de jogo, e aí a mesma coisa, uma plataforma, ela é composta de várias áreas. Você tem que ter um excelente cara matemático, que vai garantir as probabilidades, tudo como é feito. Você tem que ter um excelente engenheiro, que vai garantir que a interação de todos os comandos que o usuário está dando tenha um bom resultado. Quando a gente está falando de jogo online, você tem que garantir todas essas integrações, porque você, como o Felipe bem disse, um jogo ele vai estar conectado com N plataformas. Cada conexão é feita de uma forma. Então, você tem que ter toda essa volatilidade, não sei se é essa palavra, mas toda essa capacidade, né, de trazer tudo isso. Tela, os momentos certos. Então, é de uma complexidade. Muitas engrenagens, né? É muita coisa funcionando ao mesmo tempo. Então, é de uma complexidade que quem não está ali não tem ideia. Você sabe muito melhor do que eu. Né? É muito complexo, é muito sério. Porque a gente sempre diz, o cara ama um jogo, mas o jogador, ele é supersticioso também. Então, uma coisa que dá errada, ele sempre vai trazer para o ponto, ixi, estão tentando me passar a perna. E não é isso, é software. A gente está passível de erros, né? Então, muita coisa acontece por um erro de software mesmo. E aí entra o processo que eu tenho que falar. Desculpa tudo isso, mas... Não, tá ótimo. Aqui é o que eu vim falar. O processo de certificação. Né? O processo de certificação, obviamente, a intenção da certificação não é verificar se um jogo funciona bem. Não é isso. Claro que se durante o processo de certificação a gente encontra algum problema, isso é reportado. Mas a gente não faz testes de funcionalidade do produto. A certificação, ela garante que o produto ele está de acordo com os requerimentos que foram publicados por um regulador. Ou frente um standard, né? A GLI publicou os standards que hoje a maioria das jurisdições utilizam como base ou algumas utilizam como seus requerimentos. Então, o que a gente faz? A gente vai pegar, seja um jogo, um RNG, uma plataforma, um gabinete, quando a gente for falar, no momento que a gente chegar e for autorizado no Brasil os jogos land-based, né? Os cassinos, as casas de bingos. Então, a gente aqueles testa... físicos, você quer dizer? Exatamente, os físicos. A gente testa tudo. Como? Até o peso do dado, né? Tudo. O tamanho da super bolinha, bacana. o tamanho, a roleta. Se cada número tem o mesmo tamanho para poder garantir que não tem a possibilidade de cair no número maior. Tudo isso é validado. Né? Então, o processo de um laboratório, o processo que a GLI tem é o quê? É garantir
que a plataforma, o jogo, o RNG, seja lá o produto que for, esteja compliance com todos esses requerimentos que foram pedidos. E não existe meia certificação. Você tem que estar... Você Ou tem que tá ou não tá. cumprir com todos os requerimentos. Obviamente, algumas jurisdições permitem que você diga que um determinado ponto não está compliance e um prazo para poder Se adequar. se adequar. O Brasil não veio por esse lado. O Brasil exige que para você receber o certificado, você tem que estar 100% compliance com todos os requerimentos que foram publicados nas portarias 722 e 1207. Uau! Então, vamos lá. Lembra que eu falei pra vocês que eu sou o curioso? Eu tô aqui fazendo sinapses, né? Fazendo perguntas. Então, pra resumir o que vocês disseram pra gente, e isso é muito importante, porque desmistifica a fala do seu amigo, e muito do que a gente tem visto, inclusive na mídia, a regulamentação vem exatamente pra combater todo e qualquer tipo de desvio que possa existir. Por quê? A gente não tá falando de um mercado com 3 nerds num porão, talvez tenha mais do Com que 3. todo amor aos nerds, gente. Com todo amor aos Não, nerds. eles são necessários, inclusive. Talvez uns 300, né, Walter? Ou mais. Exatamente, eles são Não três. necessários. Não 3. Mas assim, a gente tá falando que é um mercado muito grande, um ecossistema com muitas engrenagens. Então a gente tem do operador à certificadora. E aí quando a gente fala de certificação, né, é muito legal a gente perceber, a gente entender, ainda mais para quem não tá tão familiarizado, é que a gente não é uma coisa que começou agora, né? É uma história, são 22 jurisdições, então tem uma experiência internacional. Não, são 24 laboratórios. 24. Jurisdições no mundo em torno de 580. Traduzindo, 580 países. Países. Ou Não jurisdições, países. né? Porque juridicamente Exatamente, jurisdição não por é exemplo- necessariamente país. Ah, ok. Exatamente. No Brasil, por exemplo, os estados estão autorizados a operar. Então, cada estado que regulamenta é uma, É uma jurisdição. Exatamente. Então a gente está falando de mais... Vocês fizeram isso pelo menos 500 vezes antes de chegar até aqui. Exato. Para, de fato, dizer que uma empresa, que alguma parte do ecossistema está ou não certificado. Exatamente. Na nossa experiência é de 35 anos. Sim. Né, sim. e- Então foi bem mais que 500 vezes, né? Sim, se você multiplica... eu não saberia nem te dizer quantas Quantas? vezes a gente já Mas isso certificou é alguma incrível, coisa. sabe, Walter? Porque eu fico pensando que talvez o que eu tenha visto, o que eu esteja vendo é um trabalho muito reducionista da mídia em falar algumas coisas ou em declarar algumas coisas, quando na verdade aquilo está ignorando toda uma indústria Sim. séria, Exatamente. estruturada. Eu te digo, eu vim do mercado financeiro, né? Antes eu trabalhava no mercado financeiro. Eu desconheço uma indústria que traz tantos requerimentos Como a que nossa. você tem que cumprir com tanta coisa como a nossa. eu Isso é desconheço. muito importante, porque até contextualizando aqui tudo que a gente falou, quando eu cheguei nessa indústria, mal imaginava eu o que me aguardava. Porque, Imagina eu em 2004. não, e vocês... E é muito importante, o que o Ti falou gente, o Brasil não está inventando a roda. Nunca. Não De está. jeito nenhum. Vocês já fizeram em mais de 500 jurisdições. O jogo existe, como a Ana Bárbara falou, há mais de 4.000 anos. Não estamos inventando a roda. Esse trabalho, né? E é engraçado que quanto mais a gente estuda o assunto, a gente vê, por exemplo, como muitas regulamentações no mundo são inspiradas, por exemplo, na GLI 19, que é um standard de mercado, que são parâmetros, recomendações, né? Então, não é que a certificação de integridade ela foi feita especialmente para o Brasil. Claro, passa por uma tropicalização, porque não dá para simplesmente replicar um modelo sem nenhum tipo de critério ou crivo cultural, enfim, outras coisas. Mas a nossa regulamentação, ela é muito rigorosa. Muito rigorosa. Necessário. Né? Porque às vezes a gente fala que uma coisa é rigorosa, parece que é uma coisa no mau sentido. Não. Mas é rigorosa porque é necessário. É uma regulamentação boa. Excelente. Ela é uma regulamentação Ela boa. está muito bem feita, ela está muito bem embasada.
Obviamente, ela traz coisas que são específicas do Brasil, como, por exemplo, validação do CPF, né? A questão do reconhecimento facial. Gente, só tem no Brasil Só isso. tem no Brasil. Isso é muito bacana. E é uma coisa que a gente está muito habituado no banco. Sim, né? faz parte Toda da hora, nossa realidade faz parte já. da nossa A realidade. gente é banco. A gente tem um nível de exigência de um banco, Exatamente. de uma instituição financeira. Maior. Obrigada. Eu Maior? geralmente sou Eu não contestada tenho quando dúvida. eu falo isso. Eu não tenho Tá. dúvida. Gente, eu E tenho acho um que eu LLM em dúvida. Direito do Mercado Financeiro e de Capitais. É. Eu estudei o mercado financeiro de capitais. A gente é mais regulado que banco. Você ia falar? Não, eu ia comentar, só falando o que você falou, né, bem legal, né, do nível de rigorosidade da regulação. O Sorte Online faz parte de um grupo europeu, um grupo Jackpot, e a gente está vendo do ponto de vista de tecnologia, do ponto de vista de plataforma, e é um grupo que já opera, tem licenças em N outras jurisdições. A gente está vendo o nível de modificação, de mudanças, ajustes que a gente está tendo que fazer na plataforma em processos para atender a regulamentação brasileira. Ou seja, um grupo que já opera em diversas regulamentações está tendo que fazer diversas modificações, talvez mais estritas, com mais regras, para operar no mercado brasileiro. Então, O Jackpot Group tem presença em 5 continentes. exato. E ainda assim... E aí, de novo, os nossos nerds dos operadores... eles, tudo é desenvolvimento. Então, Sim. a gente do jurídico, a gente chega e fala assim, é só colocar um botãozinho ali. E aí, nisso, eu tenho certeza que eles mentalmente dão tijoladas na gente, porque o botãozinho são 3 semanas de desenvolvimento. Quanto tempo leva para você conseguir certificar um botãozinho? Depende, Depende do botãozinho, né? depende do que o botãozinho botãozinho. faz. Depende Sim. do que o botãozinho faz. O que eu posso te falar de prazos, por exemplo, para certificar eu vou falar dos que estão mais emergentes agora, né? Uma plataforma, a gente disse, a plataforma já vem compliance com os requerimentos que foram solicitados de 6 a 8 semanas. Obviamente, depende também do tempo de resposta do cliente, né? Por exemplo, a gente disse que tem 6 requerimentos que não estão compliance. Se o cliente demora 3 semanas para poder voltar com uma versão, vai extrapolar esse prazo. Mas se é um trabalho que eu mandei e você devolveu, 6 a 8 semanas para certificar uma plataforma, 4 semanas aproximadamente para certificar um RNG, de 4 a 5 semanas para certificar um jogo original, metade do tempo para o jogo clone. Falando o que é um jogo clone, ali para a câmera, não é um jogo que eu peguei de outro e transformei para mim. Um jogo clone é aquele que tem a mesma matemática do jogo original e muda apenas o skin. Tá? Então, eu vou fazer uma frutinha. Eu tenho a banana, que é o jogo original. Vou fazer a maçãzinha, vou fazer a laranjinha. O tigrinho, o foguetinho. Qualquer coisa que seja uma cópia do jogo original. A matemática é a mesma e eu só mudei a cara dele. Ou Esses seja, são os você está me prazos. dizendo que por 8 semanas os matemáticos, os engenheiros, todo mundo, o pessoal de tecnologia, está trabalhando em verificar cada elemento do código. Do laboratório, sim. E você disse muito bem, porque são necessários códigos-fontes, não é apenas um teste. A gente tem que abrir o código-fonte para poder garantir que não tem nenhum código malicioso, que não tenha nada que seja passível de manipulação. Tá. Tudo isso Garantir é revisado. randomidade, aleatoriedade. Isso no Fiz essa RNG, palavra. que seja randômico, Obrigada, vamos melhor, por aí, mais vamos por aí. fácil. Que seja randômico, que seja aleatório, que você não tenha, que você não tem nenhuma possibilidade de descobrir o que a gente chama de semente, a semente que vai gerar o fator, né, que vai ser sorteado. Então, tudo isso tem que ser revisado no detalhe. E falando de amigos falando besteira por aí, vamos dizer assim, não, falta de conhecimento, o que eu já ouvi foi do tipo, mas legal, você vai certificar a sua plataforma e logo depois você muda o seu sistema e pode fazer o que você quiser. E aí na prática você pode falar melhor, né? Mas na prática existem mecanismos, né? Que é o que a GLI faz de não travar o sistema, mas tirar uma foto do sistema naquele momento, falando no Technicase, né? Gerar um hash, Exato. de forma que qualquer modificaçãozinha que você faça depois, é possível ver que você mudou. E é isso que o governo vai verificar de períodos em períodos para garantir que aquela plataforma certificada não foi mexida. Ou se foi mexida, se ela foi recertificada. É isso. Se eu acho que mudei é uma mega importante. vírgula, caiu minha certificação. Caiu. Funciona assim. A equipe, o Felipe, que é o técnico, junto com a nossa equipe técnica, vai definir aquilo que a gente chama de arquivos críticos. O que são os arquivos críticos? De qualquer... Aí, eu estou falando de forma generalizada, tá? Quando eu explico esse processo, ele vale tanto para o RNG, quanto para o jogo, quanto para a plataforma, para qualquer coisa. O arquivo crítico é onde está o core do negócio.
Tá? Então, são aqueles arquivos que tratam tudo aquilo que é muito importante. Numa plataforma, registro de usuário, que controla o wallet, que faz as integrações com envio de dados. Né? Então, esses são os arquivos críticos. Esses arquivos críticos são listados no relatório, no certificado. São tiradas as hashes deles. E é isso que o governo, que o regulador vai ter para ele poder fiscalizar se o que está instalado é o que foi certificado. Tá? Dito isso, não posso nunca mais mudar minha plataforma? Claro que pode. Deve, porque tecnologia é evolução. Né? A gente vai estar sempre evoluindo. O que você vai precisar fazer? Se a mudança que você está fazendo não afeta nenhum arquivo crítico, ok. Mudou, instalou, disponibilizou. Não precisa passar pelo laboratório para recertificar. Ok? Se a mudança alterou algum arquivo crítico, e aí foi o que você falou. Um ponto final que eu mudei, já muda a hash. Qualquer coisa que eu mude, um comentário que eu fiz, muda a hash. Aí você tem que passar pelo processo de recertificação. E o que é o processo de recertificação? Pode falar palavrão? Pode. Puta que pariu, vou ter que fazer tudo de novo? Não. Você vai listar pra gente todas as alterações, em quais arquivos, nós vamos verificar o que isso afeta e é isso que a gente tem que olhar. Então, não é uma certificação desde o começo. Entendi. Tô falando muito. Não, eu tô adorando. Você pode falar o quanto você quiser, porque é aquilo, no meu papel de curioso, vai ficando cada vez mais claro o tamanho desse mercado, a complexidade de tudo e o quanto a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente ignora quando vai emitir uma opinião, né? Com o que a gente não está observando. E aí eu queria trazer aqui um tema que, ainda nessa lógica de tudo que está rolando e de tanta informação, qual vocês acham, né? Mas na percepção de vocês, de dois pontos diferentes da cadeia, qual é o papel da tecnologia e o papel de tudo isso? Qual é o impacto desse pedaço do ecossistema na segurança, tanto para as empresas, para o governo, para o mercado, para o apostador? Porque segurança é um tema importante aqui, né? A gente está falando do Brasil, que é um país que tem uma realidade social bem única. Como que vocês enxergam a tecnologia apoiando esse cuidado com o apostador? E posso antes de vocês, porque eu sou palpiteira. Ele fala, eu pego os ganchos e eu já vou embora. Então, a tecnologia, ela está a serviço da casa de aposta ou do apostador? Boa pergunta. E na prática, as duas coisas. Falando um pouquinho de regulamentação Brasil, ela é bem pautada, sim, em segurança ao apostador e integridade de apostas, né? Ou seja, você proteger o apostador quanto a jogo responsável, a ludopatia, e garantir para o apostador que uma vez que ele colocou a aposta ali, independente do valor, independente da odds que ele pegou, que aquela aposta vai ser efetivada e ele vai ganhar, ele vai receber o dinheiro se ele ganhou, né? Então, a regulamentação é bastante pautada nisso e a tecnologia vem para habilitar tudo aquilo que a regulamentação exige, né? Então, acho que são várias camadas e aí você vai ver que acho que a tecnologia está a favor dos dois, né? Tem que estar. Então, quer falar alguma coisa, Walter? Não, pode ir. Então, acho que eu vou tentar passar rapidinho por todas as camadas que eu vejo de segurança ao apostador, principalmente integridade de apostas, né? Que a regulamentação exige. Então, primeira coisa, a partir de 1º de janeiro, todo site com autorização, todo operador com autorização, vai estar operando no domínio .bet.br. Então, vai deixar de usar o .com ou qualquer domínio que esteja usando, vai estar operando como .bet.br. Então, para o apostador, o que isso significa? Que ele vai entrar numa plataforma e ele vai conseguir ver, como se fosse um selo, de que aquele operador é licenciado, é autorizado e que ali os dados dele, as apostas deles estão seguras, né? E que ele passou por todo esse processo que a gente está falando, Exatamente. né? Não só ele, como todo o ecossistema que a gente está falando. Todo o ecossistema então que não tem é a certificação só o também. site, é todo mundo que está envolvido, inclusive Exato. por detrás da coisa. São as Exato. tais das integrações. Então, você está me falando que todo mundo que está conectado no meu site foi certificado. As integrações são certificadas. Tá. Né? Todas as integrações que eu tenho passam pelo processo de certificação. Então, primeira coisa é isso. A regulamentação também exige algumas certificações mais técnicas e básicas, basais, assim, no sentido de ISO 27001, que é a segurança da informação. Então, a central de dados do operador, ou seja, onde o operador armazena dados, tem que ter essa certificação, que não é a certificação GLI, uma certificação ISO, um outro padrão de mercado.
bastante extenso, bastante custoso, rígido, Esse eu conheço, bem. para segurança da informação. Traumas. Uhum. Então, primeiro ponto, o segundo ponto, segunda camada. Falando aí de novo, entrando segurança para os dois lados. Processo de KYC, que a gente fala muito na indústria, né? O que significa? Que é o Know Your Customer. Então, uma vez que o apostador entra e se cadastra, quer se cadastrar, eu preciso garantir que aquele é um apostador bom, é um apostador legítimo, um apostador que não está associado... que primeiro, ele é quem ele é, então ele vai dar os dados dele, vai dar o documento dele, vai ter o Face ID, vai ter o reconhecimento facial, para primeiro garantir que aquele apostador é quem ele está falando que é, né? Aquele documento pertence a ele, e ele é aquele cara que está no documento. A casa de aposta, o operador, vai fazer background check dessa pessoa para garantir que, por exemplo, ele não é associado ao esporte, não é um esportista, não é... Claro. Ele não é pessoa politicamente exposta. Não é politicamente exposta. Que ele tá morto. Que ele não tá... Sim. Tem o liveness check, exatamente. Então, de novo, bastante tecnologia envolvida aí para fazer todos esses matches, todos esses checks. E fazer de forma ainda que eu não gere falsos positivos. Então, você, Thiago, você quer se cadastrar, você quer apostar e você é um bom apostador. A casa de aposta quer garantir que você consiga se cadastrar, que o seu documento vai ser reconhecido, que o Face ID vai funcionar, para não deixar você fora quando você seria um bom apostador, né? Então, aí tem muita tecnologia envolvida para garantir que isso aconteça. Aí tem um equilíbrio legal, né? Que é do tipo, o Thiago é um bom apostador, eu quero deixar ele se cadastrar. Eu quero dar o mínimo de atrito para ele, né? Sim. Então, tem o KYC, tem geolocalização que a gente falou, de novo. Tecnologia para garantir que quem está no Brasil possa apostar e quem está no Brasil consiga apostar. Você, por outro lado, não quer tentar lá apostar estando no Brasil e a geolocalização fala, você não está no Brasil, não vou deixar você apostar. Esse mesmo mecanismo que a casa usa para ela compreender quem é o cliente dela, né, o tal do KYC, o Know Your Customer, Know Your Client, ele é usado no jogo responsável. E na prevenção à fraude, lavagem de dinheiro. Por quê? A geolocalização, ela não serve só para eu garantir que quem está dentro do Brasil está apostando, ou quando a gente fala de licenças em nível estadual, que quem está dentro da Paraíba está apostando só dentro da Paraíba, e aí eu estou fazendo uma delimitação de mercado. Eu também estou garantindo que não é possível que você apostou em São Paulo e 20 minutos depois apostou na Paraíba. Não é você. Exato. Exatamente. Então, isso tem todo um mecanismo de controle de prevenção à lavagem de dinheiro, prevenção à fraude. Por que é que você está usando um perfil aqui e um ali? E você tem que dar esse reporte para o governo. Exato. Então, tem essa camada que a tecnologia também, principalmente tecnologias mais modernas, machine learning, AI, vai entrar para fazer identificação de padrão, identificação de comportamento, para tanto prevenção à fraude, prevenção à lavagem de dinheiro, quanto a proteção ao jogador, identificação de comportamento de aposta, para você poder, que é papel da casa de apostas também, papel do operador segundo a regulamentação, de você sugerir ao jogador adotar controles de jogo responsável, né? Limite de aposta, limite de perda, ou mesmo autoexclusão, né? dependendo do cenário. Então, enfim, acho que tem várias camadas que a tecnologia está aí para suportar aquilo que a regulamentação exige, tanto na proteção ao jogador, jogo responsável, quanto proteção ao operador também. O operador tem que olhar, também não quer aceitar o jogador ruim, o jogador eventualmente que está ligado a atividades ilícitas. Isso é muito legal, porque constrói uma segurança em torno de todo o ecossistema, né? Uhum. Eu tenho, com base nos meus aprendizados, falado que talvez o papel do regulador seja transferir a responsabilidade de cuidar do apostador para a cadeia mais forte do ecossistema mesmo, né? E que essa pessoa, eu, você, quando a gente for apostar, a gente possa apostar com segurança, lembrando que aquilo é um divertimento e não um investimento. Exatamente. E que caso eu me confunda, eu tenho toda uma rede que vai me impedir de apostar a minha casa ou de qualquer outra coisa do gênero. E é muito legal porque isso só é permitido quando o mercado é regulamentado, né? Então, esse é o lance da regulamentação. Você falou de machine learning, inteligência artificial, e aí eu queria perguntar, nos 22 laboratórios ao redor do mundo, 24, e agora eu tô... São tantos números, é tão, né? Mas com essa infra toda e com essa expertise toda, e o futuro? A gente está num momento do Brasil que é isso, né? Tá começando, essa é uma pauta razoavelmente recente,
esse ano é um ano onde as coisas estão de fato acontecendo, a regulamentação está chegando. Como que você, que tem essa experiência de tantos anos no mercado e que olha para o mundo, né, na palma da sua mão com tanta expertise, o que você imagina do futuro do mercado? O que a gente pode esperar para os próximos 5 anos? Não vou fazer a brincadeira que eu fiz. Cara, eu acho que é tão difícil você prever em questão de tecnologia há 5 anos. 5 anos é tanto tempo, é uma eternidade. Você sabe muito mais que eu, você acompanha a tecnologia muito mais que eu, né? Mas eu acredito que cada vez mais a gente vai ter mais recursos para poder gerir tudo isso, para poder ajudar o usuário final, que é o jogador, a se identificar como um transtorno, que eu não vou saber falar essa palavra bonita toda aí que você falou, né? Para poder trazer para ele conforto, para poder mostrar para ele que ele pode confiar em se auto-identificar que isso é uma coisa sigilosa, porque muitas vezes eu acho que muitos não se auto-identificam porque que vão pensar de mim e tudo, né? Eu acho que por esse lado vai ter muita coisa que vai vir, assim como eu acho que vão surgir jogos extremamente... Cada vez mais legais, exatamente, né? Cada vez mais legais, mais envolventes, né? Eu acredito que vai. Inteligência artificial tá vindo aí. Hoje eu imagino, pelo que a gente tem no Brasil, eu acho que a inteligência artificial ela vai estar mais no back-office, como ajudar a identificar comportamento, né? Eu acho que vai mais para esse lado do que realmente para o usuário final, pelas formas de jogos que foram autorizados e tudo mais, né? Mas eu acredito que a tecnologia ela vai estar sempre presente e vai ser sempre muito importante na nossa indústria. E mesmo no físico, né? Mesmo no cassino físico, eu achei que esse link foi muito legal que você fez, porque a gente está vivendo uma parte da certificação e talvez a gente possa esperar próximos passos. Sim, 2234, o PL 2234 que está aí, né? Eu quero fazer só mais uma parte, por exemplo, quero citar um exemplo. A loteria da cidade de Buenos Aires, ela tem um arquivo de auto-excluídos, tá? É geral. Tá. É um arquivo geral para a loteria, todos os operadores, todo jogador que se auto-exclui. Né? Só um parênteses, auto-exclusão é quando o apostador pede para sair. Perfeito, tá? Graças. Isso aí. Então, é um arquivo único e na cidade de Buenos Aires tem cassinos físicos. Sim. O jogador auto-excluído, quando entra no cassino físico, ele é identificado. Então é só para você chegar, para você ver aonde a tecnologia vai, né? pode chegar. Sim. Entendeu? Isso é muito legal. Então, a gente tem que saber usar a tecnologia a favor da indústria. E aí vem aquela pergunta, favorece um ou outro? Favorece a indústria. A tecnologia tem que favorecer a indústria. O que eu penso também, eu também não sei pontuar qual a tecnologia do futuro, né? Mas acho que vai muito na linha exatamente do que o Walter falou, né? Acho que tem o tema do equilíbrio, proteção e lucro, né? Que é como o operador mantém-se protegido dos riscos da atividade, como qualquer atividade tem os riscos inerentes, mantém o jogador protegido, mas ao mesmo tempo consiga ter a questão do lucro, né? Enfim, é uma atividade econômica. Então, eu penso que a tecnologia vai nessa linha, né? Como eu dou experiência ótima para o meu apostador, né? Faço com que ele tenha uma experiência ótima de cadastro, de aposta, que ele consiga sacar o dinheiro dele, mas, ao mesmo tempo, eu consiga me proteger e adotar todos os mecanismos necessários e cada vez mais de proteção ao risco ou mesmo de atendimento à regulamentação, né? Como usar a IA, como usar qualquer outra tecnologia para manter esse equilíbrio bem legal. Legal. O nosso lema na iGaming é um mercado próspero, regulado e seguro para todos, para né? todos. Fiz o seu jabá, hein? E, para mim, o que eu mais gosto desse papo é que a gente aqui, quando a gente decidiu dar a nossa belíssima carinha a tapa e propor esse podcast, esses papos, a gente queria trazer informação, porque a gente está vivendo um momento de muita desinformação. O apostador, o consumidor, dificilmente ele tem boas referências sobre a indústria, porque a indústria sabe onde buscar informações sobre a indústria. O apostador não. Pelo menos não o apostador médio. Então,
pra mim, a gente falar de como os nerds ajudam a trazer a integridade para essa indústria e entender que integridade passa por todo o ecossistema, que integridade passa pelos laboratórios, quando eles certificam se o jogo ele é realmente aleatório ou se ele não faz aquilo de ganha, 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 perde, 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 ganha, 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 perde, 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 para justamente incitar o rush dopaminérgico, enfim, ter elementos de adicção mais presentes. Ele passa pela plataforma, quando ela tem os controles de integridade, por exemplo, esportiva. Quando você tem um flag lá no painel, fala, opa, isso aqui... Ninguém aposta no Curitibano versus... Eu adoro que eu falo... Eu não entendo nada de futebol e eu sempre falo uns times aleatórios. Eu vou ser odiada, tá? Ou times que não existem nesse caso, né? Entendeu? É isso. Por isso que eu vou usar Curitibano sempre. Já que ele não existe, ele não ofenderá ninguém. Ele passa por entender por que alguém colocou uma aposta de 5 milhões que o Curitibano vai tomar um cartão vermelho no segundo tempo. Opa... Claro que eu dei um exemplo super esdrúxulo, mas assim, a integridade, ela passa também pelos controles da plataforma. Tanto para ela alertar que tem alguém tentando fraudar o fair play, tem alguém tentando fraudar o sistema, quanto para garantir que não tem ninguém usando o CPF do Ti da Sorte para jogar na casa de aposta da Ana. Então, a integridade do sistema, ela tem uma... ela tem intersecção e ela dá uma visão holística de como o sistema ele tem que operar para ser uma brincadeira bacana, para ser um jogo legal, para ser mais do que uma fonte de renda para as casas de aposta. Exato. Que demais! Uau, belo resumo. Vai se encerrando esse papo incrível, assim... Poderia continuar, tem muito mais conteúdo. A gente vai ter que fazer uma edição 2 com esses certeza. dois, né? Depois pra que gente... tiver canequinha. Vamos providenciar uma canequinha. Aliás, vamos fazer um sorteio de canequinha para inscritos e assinantes deste canal? Viu? Vou criar uma campanha. Vai chegar a nossa canequinha, me aguarde. E vocês nem precisam ver a canequinha, porque a canequinha eu garanto que vai ser linda. Vai ser linda, com certeza. Imaginem a canequinha. Uma canequinha com a gente, né? Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado, Walter. Prazer. Foi incrível a conversa. É muito legal ter vocês aqui com a gente, contribuindo para esse podcast que tem esse propósito. Levar informação relevante sobre essa indústria, nesse momento tão conturbado, né, da vida da indústria e das nossas vidas que estamos trabalhando diretamente com ela. E é muito legal saber que a GLI existe com essa força, né, que a Sorte, como um operador, tá tão orientada a isso e que tá todo mundo realmente, como a iGaming, como todos os nossos associados e, enfim, todo mundo da indústria, a gente tá de mãozinha dada para fazer isso ser muito, muito, muito legal. Muito obrigado. Obrigado Obrigado a vocês.